Você desiste das coisas com muita facilidade? A vida está travada, você tem dificuldade de concluir aquilo que você começa. Então é porque existe aí um altar de estagnação na sua vida. E nós precisamos quebrar esses altares. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora. E hoje eu quero ensinar a você como quebrar esse altar de estagnação. Amém? Então vamos lá, gente. Vamos entender. Estagnação é o estado que nós nos encontramos, que vai nos impedir de fluir em Deus, de buscar a Deus, de nos movimentar no mundo espiritual, profissional, até mesmo vai trazer bloqueios, né? Em todas as esferas, financeiras, nos relacionamentos. A nossa vida vai ficar sem progresso, sem avanço, vai nos trazer um estado de letargia, sem atividade, ou seja, uma vida paralisada. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 31 vai dizer: disse-me, pois, o Senhor, eis aqui, comecei a entregar-te Sião e a sua terra. Começa, pois, a apoderar-vos dela, para possuíres a sua terra por herança. Então, o mundo espiritual, ele é ganho à força. Nós precisamos nos apoderar daquilo que Deus nos entregou. Deus entregou a você muitas coisas. Nós temos a palavra, nós temos promessas, nós temos heranças como filhos de Deus. Nós temos promessas que estão relacionadas à nossa missão, aquilo que Deus entregou diretamente para você, e para que a gente possa de fato vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós, nós vamos precisar nos apoderar disso. Amém? Isso vai requerer de nós um rompimento na nossa maneira de ver e de lidar com o mundo espiritual e com a nossa própria vida, tá bom? Então, esses altares, né? Esse altar de estagnação pode ser aquilo que está prendendo e paralisando você. O que é um altar? Altar, gente, é lugar de sacrifício, é lugar de entrega, é lugar de adoração, é lugar de obediência, lugar de devoção. Então, nós podemos levantar um altar tanto para Deus quanto também para o inimigo da nossa alma. Muitos cristãos, muitas vezes, mesmo sem querer levantar um altar para o inimigo, ele acaba levantando. Por quê? Porque aquele sacrifício que está entregando é um sacrifício vão. Deus não está recebendo, porque através das suas atitudes, como autocomiseração, né, murmuração, eles acabam levantando um altar contrário que vai paralisar a sua vida. Então, em todo o território vai sempre existir dois altares: um altar do bem e um altar do mal. E o altar é que vai dominar a atmosfera. É o altar que vai determinar aquilo que está acontecendo dentro daquele ambiente, daquela atmosfera. Quando nós começamos um culto a Deus, né, na nossa igreja local ou na nossa casa, onde 2 ou 3 estiver reunido, no nome do Senhor, ele se faz presente. O que acontece nesse momento? Quando você começa a adorar, quando você começa a proclamar a palavra de Deus, quando você começa a clamar, quando você começa a louvar, a atmosfera não muda? Claro que muda. Muda por quê? Porque nós levantamos um altar para Deus, e esse altar vai abrir o quê? Um portal espiritual, e ali a gente vai ter a presença do Espírito Santo, a presença de anjos, amém? Então a atmosfera muda. Então o altar que vai dominar a atmosfera é o altar que está sendo mais alimentado, né? A gente sempre vai estar num ambiente onde tem ali 2 altares sendo levantados.
levantados, né? Eu posso estar levantando um altar para Deus, mas também através das minhas atitudes ou as pessoas que estão ali perto de mim podem estar levantando um altar para as trevas, um altar para o inimigo. Então, como que eu vou saber qual é o altar que está dominando? Qual é o altar que está prevalecendo? Através da atmosfera, através daquilo que eu estou sentindo, através dessas influências que estão hoje acessando a minha vida. Então vamos lá, o altar do bem, como é que Deus se alimenta? Deus é espírito, por isso ele diz que ele deseja, né, se conectar com aqueles que o adorem. Ele busca por essas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então um altar para Deus, né, ele é levantado através do culto, de louvor, de oferta. A oferta não é um dinheiro, é muito mais do que isso. A oferta é muito espiritual, ela está falando do nosso coração, né? A oferta pode nos aprovar ou pode nos reprovar. A gente vê a viuvinha sendo aprovada pelo próprio Jesus e a gente vê Ananias e Safira sendo reprovado. Então, por quê? Porque a oferta está falando daquilo que está no nosso coração. Então, a gente levanta um altar para Deus e Deus se alimenta através de jejum, de intercessão, de obediência, de gratidão, né? Então, tudo isso vai fazer com que um altar de bem, de Deus, seja levantado. Agora, nós também podemos levantar um altar do mal, que Satanás e os seus demônios, eles vão se alimentar. Os demônios, eles são espíritos, e todo ser vivo precisa o quê? Se alimentar. Se você deixar de alimentar um animalzinho, colocar água e ração para ele vai morrer. Se você deixar de alimentar uma planta, deixar de colocar aguinha lá para ela também vai morrer. Então, todo ser vivo precisa de alimento. E como é que os demônios se alimentam? Através dessas energias negativas, dessas adorações. Por isso que ele pede lá, né, a galinha preta, o charuto. Na verdade, ele não quer a galinha preta e o charuto, nem a bebida na encruzilhada. O que ele está querendo é energia, é o prana, é aquilo que a pessoa está ali colocando através da devoção, da sua entrega. Então, o que alimenta as trevas, gente? Vamos lá. Pecados, orgias, mentiras, feitiçarias, bebedices, vícios, prostituição, todo tipo de imoralidade sexual, né? De promiscuidade, idolatria, drogas, sacrifícios de sangue, né? Murmuração, queixas, ciúmes, invejas, mentiras, né? Eu já falei, contenda, divisão, facção, rebelião, inimizades, calúnias, né? Difamações. Então, tudo isso são altares levantados para o inimigo, né? Julgamento, crítica, né? Tudo isso são altares que podem ser levantados. E quem vai se alimentar? O inimigo da nossa alma, tá bom? Então isso vai trazer o quê? Um sono espiritual. E aí muitas das vezes nós vamos estar o quê? Em uma sonolência. O que eu mais escuto é: pastora, eu não tenho força para buscar a Deus, eu não estou encontrando força para orar, eu não consigo me levantar. Por quê? Porque nós estamos debaixo de nós estamos sobre uma influência de um altar de estagnação, né? E essa estagnação vai produzir sonolência espiritual, fraqueza espiritual e vai trazer improdutividade. Provérbios capítulo 20, versículo 13 diz: não ames o sono, para que não empobreças. Então nós não podemos, em hipótese alguma, se acomodar nesse lugar. Mateus 26, capítulo 3, e também 6, 41, vai dizer que Jesus, ele vai para o Getsêmani para poder interceder, né, buscar ao Pai por aquilo que ele iria passar. E ele leva 3 discípulos e diz: olha, vigiai comigo, né? E quando ele foi
se encontrar com os discípulos, ele encontrou ali os discípulos dormindo. Então ele chama a atenção dos seus discípulos e diz: nenhuma hora sequer vocês podem vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então a falta de vigilância, a falta de oração nos faz cair em tentações, né? A gente fica vulnerável, nós ficamos frágeis, né? E a gente acaba levantando altares para o inimigo. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quanto antes. Então nós não podemos estar dormindo, não podemos estar anestesiados, amém? Se você está dormindo para as coisas de Deus, é impossível você receber dele, você conseguir discernir aquilo que está acontecendo na esfera espiritual. Então nós precisamos despertar. E outra coisa, só consegue despertar alguém quem um dia foi despertado. Então, quantas famílias, né? Quantas igrejas, quanto ministério, né? no sono espiritual. Por quê? Porque alguém precisa acordar, se colocar de pé para gerar despertamento nas outras pessoas. Então Deus não abençoa, queridos, sonhos. Quando você está dormindo, você só pode sonhar. E tem gente que nem sonha mais, tem pesadelos. E Deus não vai abençoar sonhos, Deus não vai abençoar convicções, ideais. Deus abençoa atitudes. Nós precisamos nos mover, a gente precisa remover, sabe, aqueles projetos que foram engavetados. Quantas pessoas recebem tanto da parte de Deus? Pastora, eu recebi um chamado, Deus me deu um direcionamento, Deus mandou eu fazer tantas coisas, né? O Senhor me deu um dom, mandou eu escrever um livro, mandou eu fazer um projeto com as mulheres, mandou eu fazer alguma coisa acerca do meu filho. Às vezes a gente não consegue ter reação acerca da nossa casa, daquilo que está acontecendo. O mundo está desmoronando, né? Os filhos estão perdidos, o casamento está se quebrando, a vida financeira está escangalhada e a gente não se move para fazer algo em relação a isso. Nós precisamos nos mover, nós precisamos nos levantar, porque Deus vai abençoar as nossas atitudes. Através das nossas atitudes, o mundo espiritual começa a se mover. Efésios 5,14: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então a luz de Deus vai nascer em nosso meio quando nós nos levantamos, quando nós nos colocamos de pé, amém? Então nós temos que nos propor a fazer, nos propor a nos levantar, porque não adianta alguém chegar ali e despertar, né? Mãe sabe muito bem, tem muita experiência, né? Filho, adolescente, criança. Você chega lá e fala, tá na hora de ir pra escola, você quer acordar. Aí ele, ao invés dele levantar, ele pega o cobertor e bota na cabeça. E diz assim, deixa eu dormir mais um pouquinho, deixa eu ficar aqui. E se você deixar e demora, ele vai ficar lá, vai perder a aula, né? Vai perder o curso e não vai se levantar. Por quê? Por causa da preguiça, né? Então também é assim na nossa vida espiritual. Não adianta você ter alguém que te desperte. O Espírito Santo de Deus está te chamando. Se você não tomar a atitude, se você não assumir a responsabilidade de se colocar de pé. Deus é Deus de movimento e nós precisamos nos movimentar, amém? Então, tudo que está tentando hoje paralisar a sua vida vem das trevas, vem do diabo, porque Deus é Deus de movimento. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis que o Espírito de Deus, ele se movia sobre as águas, sobre os fundamentos, e o Espírito de Deus continua se movendo sobre os fundamentos. Então, quando eu me movo nos fundamentos da palavra de Deus, quando eu me movo nos princípios da palavra de Deus, o que vai acontecer? Nesse momento, eu estou conectado, aliançado com os princípios celestiais e o Senhor, ele vai me abençoar, vai dar ordem ao meu respeito e as coisas vão começar a acontecer, amém? Agora, se eu estou parado, isso então caracteriza que tem um altar na minha vida de estagnação, tá bom? Deus quer ver você ativo no reino, ativo no mundo espiritual.
que o seu espírito seja ativado. Provérbios capítulo 12, versículo 24. As mãos dos diligentes dominará. Deus nos chamou para o governo e nós precisamos exercer essa autoridade, praticar. A autoridade, ela não pode ser somente recebida, ela precisa ser praticada. E quando eu pratico a autoridade, quando eu entro no movimento do reino, amém? Quando eu sou dinâmico, as coisas começam a acontecer na minha vida. Então, se tem essas características na minha vida, né? Eu não consigo avançar, eu tenho dificuldade de sair do lugar, eu desisto com muita facilidade, eu nunca consigo terminar aquilo que eu comecei, as coisas na minha vida ficam paralisadas, bloqueadas, travadas, o meu desenvolvimento sempre é interrompido, eu avanço um pouquinho na vida espiritual, mas daqui a pouco eu estou estagnado, eu começo uma campanha, mas eu paro, eu começo a minha devocional, eu paro, eu começo a orar, mas eu paro. É porque tem altares de estagnação na sua vida. Então nós precisamos levantar um altar maior para cancelar esse altar. Amém? Talvez você tenha levantado esse altar, ou talvez essa seja uma perseguição espiritual, uma maldição. Talvez os seus antepassados tenham levantado esse altar e você continua debaixo dessa influência, dessa regência espiritual. Amém? E isso vai impedir que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, né? E que Deus se movimente através de você, porque Deus quer fazer em você para poder fazer através de você, amém? Através do movimento que Deus está fazendo na sua vida, a sua casa, a sua família, tudo vai se mover. Então a gente tem que detectar essas áreas de estagnação, essas áreas de dormência, de morte, de falência na nossa vida, amém? Para que o movimento dos céus sejam ativados em nós. Nós vamos ativar a vontade de Deus na nossa vida, tá bom? Quando esses altares de estagnação, eles caem por terra, amém? Então hoje é isso que eu quero fazer com você que está aqui. Eu quero quebrar esse altar de estagnação na sua vida, junto com você, trazendo a você o entendimento de como você remover e quebrar esse altar de estagnação. Então você que está chegando aqui agora, você que chegou, né, está me acompanhando, se você conhece mais alguém que esteja aí dentro desse altar de estagnação, que a vida não vai para frente, não rompe, um sono, uma dormência, fraqueza espiritual, não consegue se posicionar espiritualmente, emocionalmente, então em nome de Jesus, faça essa obra de Deus aí junto comigo, clica aí na setinha, compartilhe para o maior número de pessoas, porque se você fizer assim, o Instagram, o YouTube, ele vai entender que esse vídeo ele é relevante, vai entregar para mais pessoas, e essa é a minha missão, amém? A minha missão é essa, de ajudar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, no processo de restauração espiritual, de libertação espiritual. Para isso eu fui chamada, amém? Então nós temos que nos movimentar. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Nós precisamos entrar nesse movimento, aonde o Espírito de Deus se move sobre os fundamentos. Nós precisamos sair da inércia. Nós não podemos perder as oportunidades que o Espírito de Deus nos concede. Quando você, por exemplo, está aqui no Instagram, aí você está lá passando o dedo, olhando lá as postagens, aí de repente entra uma live de uma palavra de Deus, né? Alguém que está ministrando uma palavra que vai estar trazendo uma ativação, que vai estar te trazendo um despertamento no mundo espiritual. Você está tendo uma oportunidade. O Espírito Santo de Deus todo dia está batendo na nossa porta. E a gente tem a oportunidade de quê? De se movimentar na esfera espiritual. Gente, tem muitas coisas na esfera natural que traz estagnação e paralisia, tá bom? Que traz sono, que traz morte espiritual. Então a gente precisa se movimentar nas águas do Espírito, é um movimento espiritual.
Assim como o Espírito se movia sobre as águas, nós precisamos nos mover no Espírito. Então Deus te dá a oportunidade e é você que toma a decisão no seu coração. Por exemplo, você tomou a decisão de ouvir essa live. E o que está acontecendo? O Espírito de Deus está se movendo, amém? Trazendo uma movimentação no seu coração, na sua alma, mas você não pode ficar somente aqui. Após isso, você precisa o quê? Se posicionar e fazer aquilo que te cabe fazer. Se a gente fica parado, a gente perde a oportunidade de cumprir propósitos, de cumprir as missões, amém? Então a gente não pode ficar parado, não podemos ficar esperando a morte, não podemos ficar esperando, né, que alguém venha fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Oh, narabachou e naramanai, em nome de Jesus, amém? Você não vai mais ficar parado esperando que alguma coisa aconteça, que alguém apareça, né? Esperando a morte chegar. Não, está repreendido em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem fica apenas olhando o vento jamais plantará. Quem fica observando a paisagem das nuvens nada colherá. Então não adianta você ficar na inércia, pastora. Porque eu tô cansada, eu agora não quero mais me envolver com isso, né? Quantas pessoas estão frustradas, às vezes decepcionadas com a obra de Deus, cansados com o casamento, cansados com o filho, com a batalha, tão feridos. Eu cansei, tá na mão do Senhor, agora tô descansado. Mas na verdade isso na verdade um muro de proteção que você levantou, né? E Deus não te chamou para descanso. Gente, o descanso é no céu. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos nos posicionar como bons soldados, militantes, guerreiros espirituais, amém? Aqui não é o nosso lugar de descanso, tá bom? Nós precisamos ser ativos e nós vamos prevalecer, porque Deus nos chamou para caminharmos de fé em fé, de glória em glória. Não é para prostrarmos, porque com prostração não tem vitória, sabe? Muitas pessoas choram e lamentam porque a vitória não chega. Mas o que você está fazendo para que a tua vitória chegue? O que você está fazendo? De que forma você está se movendo? Então Deus espera que a gente venha gerar algo novo no mundo espiritual. Então o que você está fazendo? Então vamos lá, então vamos começar a fazer algo na esfera espiritual para que haja um movimento. Preste atenção, eu preciso me mover. E para que eu possa me mover, eu tenho que sair do planejamento e colocar em prática aquilo que eu planejei. É importante planejar? Sim. É importante você estar refazendo a sua agenda para que você possa se movimentar espiritualmente. É importante que você tenha um tempo determinado, que você tenha separado esse tempo para que você possa buscar a Deus, para que você possa fazer a sua devocional, para que você possa orar. É importante você planejar sacrifícios espirituais, jejuns para a sua vida, amém? Eu aconselho você a fazer jejuns pelo menos 3 vezes na semana. Eu aconselho você a orar pelo menos 1 hora por dia. E se você não planejar isso nunca vai acontecer. Só que além do planejamento, você precisa colocar em prática, porque se você não colocar em prática, se você não planejar e colocar em prática, sempre vai existir um imprevisto, sempre vai existir um contratempo, sempre vai existir um impedimento, sempre vai existir, né? Então assim, planejar é uma tentativa, mas Deus disse: haja luz e houve luz, haja luminares e houve luminares. É tempo de você colocar em prática. Pastora, eu não sei muito, mas pratica aquilo que você aprendeu. Pastora, porque eu não sei orar. Bota o teu joelho no chão e fica lá, porque o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Pastora, me falta palavras. Então chora, leia a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, declare, mas em nome de Jesus todos os dias. Vai ali, fica ali. Quando você dobra o teu joelho, você está movendo as águas que estão paradas. Quando você começa a buscar ao Senhor, você começa a mover as águas que estão paradas. Isso é um movimento no mundo espiritual. Quando você jejua, você está se movimentando, você está movimentando o seu espírito, você está tirando ele da inércia, você está alimentando ele no mundo
mundo espiritual. E você está fazendo o quê? Enfraquecendo a esse altar de estagnação. Então você precisa fazer algo. Por exemplo, se você estiver doente, o que você vai fazer? Tem duas opções. Ou você fica na tua casa esperando a morte chegar, ou você se levanta, vai lá na fila do SUS, pega lá uma senha, né? Vai no hospital, pega a senha, fica esperando o atendimento médico, você paga o preço para que você possa ser atendido. Se você tem um plano de saúde, ótimo, bem para você, mas você teve que trabalhar para pagar o plano de saúde, para você ir lá, se moveu, saiu da tua casa, foi no médico, fez exame, tomou o remédio para poder ter a cura. Preste atenção, nós não vamos ver as coisas acontecendo na esfera espiritual, não tem vitória, não vai ter conquista, não vai ter avanço se você não praticar o haja de Deus, você ter uma atitude, você ser proativa no mundo espiritual. Então abrace as oportunidades que Deus está te dando. Amém? Eu propus no meu coração de toda semana, todo dia, de segunda a sexta, meio-dia, estar aqui ministrando uma palavra para você. Então programe a sua agenda. Amém? Não, todo meio-dia eu vou estar lá recebendo uma injeção, uma palavra. Amém? Eu tenho vários cursos aonde você pode ser ativado no seu espírito. Isso ajuda muito, gente. Então vamos fazer, tem mentorias em grupo, entra lá, check-up espiritual, tem o Quebrando Corrente, que é um passo a passo para sua libertação espiritual. Existe lá as chaves da intercessão profética. Pastora, eu não sei orar, eu tenho dificuldade, o céu parece estar em bronze, a oração não flui. Adquire o curso para você ver. A sua vida espiritual vai romper, vai mudar completamente. Por quê? Porque você vai estar aprendendo ferramentas espirituais para você colocar em prática e você poder romper espiritualmente. Amém? Então é isso, você precisa colocar em prática. Você precisa aproveitar as oportunidades. Ah, pastor, eu tô tendo a oportunidade, tem uma oportunidade de participar de um seminário, de uma conferência, de um treinamento, vai lá e faz. Amém? Pastora, eu preciso passar por um processo de libertação. Vai lá e faz. Faça aquilo que te cabe fazer. E levante um altar maior. Porque o altar que vai prevalecer, a atmosfera que vai prevalecer. A atmosfera tá densa na tua casa? Tá pesado o ambiente? Como é que tá? O ambiente é desfavorável? Você tem sentido sono, cansaço, apatia, desânimo? Então, vamos quebrar esse altar. Vamos levantar um altar maior. Comece a orar, comece a jejuar, comece a louvar, se mova, comece a fazer a obra de Deus. Se apresente para o teu pastor e pergunte: o que eu posso fazer aqui para ajudar? Pastor, eu não sei pregar, não interessa, o importante é você se mover no reino, porque você faz parte do corpo de Cristo, você é um membro, e esse membro não pode ficar atrofiado, irmão. Um membro que não se move, ele atrofia. Então você precisa se mover. Então vai lá, vai varrer a igreja, vai abraçar o irmão, vai dar um copo d'água pro teu pastor, pro teu líder, vai fazer alguma coisa. Isso é movimento. As águas precisam estar movimentadas. Quando as águas estão movimentadas, milagres acontecem. Pastor, eu estou oprimido, tá? O que você está fazendo em relação a isso? Então vai buscar ajuda e haja, faça alguma coisa, né? Às vezes eu pego no pé dos meus alunos demais, porque eles começam a fazer lá, aí por exemplo, quebrando corrente, 7 passos para sua libertação, deu um passo e aí colocou em prática? Ainda não. Tá esperando o quê para colocar em prática? Porque o que vai trazer resultado é aquilo que eu coloco em prática. Deus é Deus de movimento. Então, em nome de Jesus, eu declaro o haja de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar para quebrar sobre a sua vida o altar da estagnação espiritual, para que toda estagnação, paralisia, prostração, ele venha cair por terra na sua vida. Amém? Para que você hoje possa ter a força e a disposição de fazer alguma coisa. Você precisa fazer algo em nome de Jesus acerca disso que você está vivendo. Amém? Mas o que você está vivendo hoje? O que está impedindo você hoje de viver as promessas de Deus? O que está impedindo você hoje de cumprir os propósitos? Então você precisa fazer algo acerca disso. Pastora, eu não sei o que fazer, então vai aprender. Eu não sei como me mover, então vai aprender.
Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Então faça isso, continue fazendo o que você está fazendo. Vai ouvir lives, vai ouvir pregações, mensagens de pessoas que vão te ensinar, que vão te conduzir nessa rota, e aonde o seu espírito vai sair da inércia e vai ser ativado espiritualmente. Enquanto eu estou aqui falando, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele começa a ativar o teu espírito, e começa a gerar, sabe? É uma roda que começa a girar, e ele começa a gerar um incômodo, e começa a nos tirar desse estado de inércia, de paralisia, de autocomiseração. Não chega, basta. É tempo de atividade. Amém? Se você deseja ajuda através dos cursos, da mentoria, você pode ir lá na minha bio, que tem lá o link dos cursos para você estar fazendo, para você estar aprendendo a sair dessa inércia e entrar, amém, num tempo de atividade, levantando altares ao Senhor e quebrando esse altar de estagnação na sua vida, tá bom? Essa é a vontade de Deus, que você prevaleça em tudo para a glória e louvor do seu nome. Amém, queridos? Aleluia! Antes de orar por você, eu quero te dar um alô aí para o pessoal que está aqui. Que Deus te abençoe a sua vida. Na semana passada não consegui ficar aqui com vocês, porque eu tive uma semana inteira de queda aqui da internet. Deu um problema aqui no cabeamento da internet, eu fiquei sem internet, né? E dados móveis também muito ruim, amém? Mas em nome de Jesus, essa semana eu tô aqui com vocês, tá bom? Então, seja mais do que bem-vindo, todos vocês que estão aqui, amém? Marisa botou: o sangue de Jesus tem poder. Tem mesmo, Marisa. No sangue do Cordeiro tem todo o poder, amém? Aleluia, ele está te revestindo, te fortalecendo, amém? Marisa, a quebra de maldição, ela precisa também ser praticada. Gente, vocês precisam entender isso, tá bom? A autoridade espiritual não basta ser recebida, ela precisa ser praticada. Tem alguma dúvida? Faz a pergunta aí que eu te respondo, tá? A autoridade, ela precisa ser praticada. Então, não por exemplo, a quebra de maldição, né? Se a gente identifica que existem padrões na nossa vida repetitivos dos nossos antepassados, então não é simplesmente com uma oração. Ah, pastor, eu já fiz várias orações de quebra de maldição, mas eu continuo sendo quebrado. Precisa-se, de fato, amém? Quebrar os elos, né? Restaurar as antigas veredas, amém? Precisa-se praticar a autoridade espiritual, expulsando esses demônios, tá bom? Remindo realmente, com confissão, com quebrantamento, com altares remidores, tá bom? Então a gente precisa entender que não é de uma forma litúrgica, né? Nós somos místicos, mas nós precisamos caminhar na esfera espiritual, tá bom? Marisa, quando quebra em mim, quebra nele, você está falando dos seus antepassados, da sua linhagem, de seus filhos. Vamos lá, o mundo espiritual, ele é interligado, tá bom? Se você tiver filhos pequenos, os pais são coberturas espirituais na vida dos filhos. Então, se você quebrou a maldição hereditária na sua vida, né? O que acontece? Existem maldições hereditárias, maldições impostas, autoimpostas. Quando você quebrou as maldições hereditárias, você está limpando um caminho para você mesma. Mas quando você passa por um processo de libertação espiritual, né, e você confessa seus próprios pecados, você está ali blindando também os seus filhos, porque você é cobertura espiritual sobre os seus filhos, tá bom? Agora, mesmo os filhos que já são grandes, né, e já tem ali uma responsabilidade espiritual, e é claro que se eles derem oportunidade e brechas, aqueles espíritos vão estar ali agindo na vida deles, mas o mundo espiritual, ele é interligado. Então aquilo que você faz vai afetar, principalmente quando você está lidando com espíritos familiares, isso vai enfraquecer. Então é muito comum quando a pessoa começa a passar por libertação espiritual, quebra de maldição, ela vai ver o quê? Pessoas da família dela rompendo, se libertando. É muito comum isso acontecer, tá bom? Meu marido me amaldiçoou, estamos em processo de separação, apenas um sacerdote quebra essa maldição. Olha, qualquer maldição, ela
pode ser quebrada através da autoridade espiritual que você mesmo vai exercer, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Você tem que liberar perdão pro seu marido, né? Porque a falta de perdão já é uma base legal que vai fazer com que você não caminhe em autoridade espiritual. Você tem que liberar perdão e remover no mundo espiritual. A palavra de Deus vai dizer que tudo aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, tudo aquilo que é desligado na terra será desligado no céu. Então você tem que remover profeticamente, tá bom? Declarando, né, que essa palavra está sendo cancelada. Eu cancelo, eu rejeito, renego essa palavra. Você declara a palavra e você se apropria da palavra de Deus e traz a existência, né? Aquilo que ele falou, você declara profeticamente, tá bom? Agora, vamos nos posicionar, porque se existe essa quebra de aliança, existe aí bases legais, né? Problemas espirituais, emocionais que tá acontecendo, que você precisa reagir a isso aí, para que o inimigo caia por terra na sua vida, tá bom? Os meus filhos, vejo e percebo situações igual do pai deles, depressão e ansiedade, entre outros. Então, são heranças espirituais. A gente recebe não somente uma bagagem física, um DNA físico, mas também espiritual dos nossos antepassados. Então, se você está percebendo esses padrões, é porque existe aí, né, uma maldição hereditária que está sendo visitada do pai para os filhos. Então, é necessário que se passe por um processo de libertação espiritual, de quebra de maldições, para que esses espíritos familiares que têm um propósito de continuar perpetuando essa dor, né, essas cadeias, em toda a linhagem, ele venha bater em retirada, venha cair por terra, tá bom? Lá dentro do Quebrando Correntes, você vai aprender lá um passo a passo de como quebrar as maldições hereditárias, tá bom? Se você quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto e passar por um processo de libertação espiritual, acessa lá o Quebrando Correntes, que vai te ajudar muito, tá bom? Então, gente, vou orar por vocês, tá bom? E abençoar a sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora na fenda da rocha para orar, interceder em favor, Senhor, dos teus filhos que estão agora aqui conectados comigo, Senhor, ao vivo nessa live, por tantos outros que serão alcançados e abençoados através dessa live. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, possa se conectar, possa ativar, possa, Senhor, convencer cada coração, Senhor, de tudo aquilo que foi ministrado aqui. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco nas regiões celestiais contigo, ó Deus, com todos os principados e potestades, hostes espirituais da maldade debaixo dos meus pés. Eu repreendo agora todo ataque, toda represária do inferno, em nome de Jesus Cristo. Eu faço guerra espiritual, eu amarro o valente agora, Senhor, em nome de Jesus, os anjos, Senhor, de libertação, anjos poderosos, Senhor, da ordem a nosso respeito, Senhor, que eles possam agora estar com a espada de fogo desembanhada, ó Deus, repreendendo agora todo espírito de estagnação. Eu quebro agora no nome poderoso de Jesus Cristo todo altar de estagnação, aquilo que foi levantado, que trouxe letargia, paralisia, através da murmuração, através da feitiçaria, do ocultismo, da idolatria, das palavras torpes. Deus, há poder no teu sangue, Pai, que tu venhas mostrar, revelar, ó Deus, em nome de Jesus, eu agora, em nome de Jesus, ordeno fogo de Deus, removendo agora todas essas escamas, todo tampão do ouvido, em nome de Jesus, Pai, para que o teu povo possa entender e compreender quando esse altar foi levantado, que haja arrependimento genuíno e que através desse arrependimento, Senhor, esse altar seja quebrado. Nós quebramos, Senhor, oro por identificação, te pedindo perdão, ó Deus amado, por toda feitiçaria, ocultismo, ó Deus amado, por toda murmuração, toda reclamação, toda crítica, ó Deus, todo ódio, todo ciúme, toda fofoca, toda intriga, ó Deus, toda idolatria, Deus, toda rebelião. Deus, tem misericórdia, Senhor, ó Deus amado, Pai querido, nós quebramos, Senhor, nesta tarde, este altar
diante de ti. Ó Deus, nós, Pai querido, ó Pai amado, te pedimos que os teus anjos, ó Deus, venham agora remover todo lixo espiritual, todo restolho de Satanás. Em nome de Jesus, e nós levantamos, ó Deus, nesta tarde, um altar maior, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ó Deus amado, ao Príncipe da Paz. Ó Deus amado, nós, Senhor, adoramos a Ti em espírito e em verdade, te damos honra, louvor, adoração, ó Deus amado, pelos séculos dos séculos, te adoramos, Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, te adoramos, amado, na beleza da Tua santidade. Ó Deus amado, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de letargia, todo bloqueio, toda fraqueza, toda indisposição, em nome de Jesus, eu dou uma voz de comando. Em nome de Jesus, esse demônio, esse macaco do inferno, esse peso espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, que o Teu fogo, Senhor, fogo que santifica, fogo que restaura, agora venha, Senhor, ó Deus, sobre a vida do Teu filho, renova, Senhor, ativa o Espírito, ó Deus amado, Pai querido, desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo, ó Deus amado, em nome de Jesus, todas as cordas, ó Deus amado, em nome de Jesus, seja queimada agora toda atadura espiritual, seja queimada agora, em nome de Jesus. Eu declaro a liberdade em Cristo, você é livre, renarabachou, para louvar, para buscar, renarabachou, para bendizer, para ser grato, para orar, para clamar, para entregar jejum, sacrifícios de louvor, para cultuar, para servir a Deus com os seus dons e seus talentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você foi abençoado com essa live? Aleluia, foi. O Espírito Santo de Deus ativou você sentiu a presença de Deus. Eu quero ouvir você, amém? Se você foi abençoado, coloque aí, compartilhe sobre a sua experiência, vai estar edificando a minha fé, você vai estar edificando a fé do seu irmão que está aqui, e não deixe de curtir, comentar e enviar para o maior número de pessoas essa live, para que ela possa também abençoar outras pessoas. Foi muito bom estar com você nessa tarde. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos aqui novamente ao meio-dia para mais um momento de restauração espiritual. Deus te abençoe.